Bom dia, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. São 6 horas 26 minutos aqui na cidade de Governador Valadares. São 23 graus, pancadas de chuva, previsão para chuva hoje pela manhã, durante o dia. Tá tranquilo o tempo, assim fresquinho, porém a gente, se for sair, tem que sair aí, levar um guarda-chuva, uma capa, alguma coisa para nos proteger. Bom, nós continuamos essa semana. Eu ia dar continuidade em Provérbios capítulo 3, mas eu parei ali no versículo 6 e quero fazer uma leve meditação hoje. Desde manhã, quando eu acordei pela manhã, faltava mais ou menos 10 para 5 para cumprimentar o meu amigo Espírito Santo e tal, e orar também, falar um pouco com o Pai. Veio ao meu coração essa palavra de Romanos capítulo 8. E aí eu decidi a nós fazer assim uma reflexão a respeito desse texto bíblico, né? A respeito desse texto bíblico, ver o que Deus tem para nos anunciar a respeito desse texto bíblico hoje, agora, nesse momento, né? Nós precisamos de ver, meditar, prestar atenção, né, naquilo que Deus tem para mim e a sua vida através desse texto bíblico. Eu estava ouvindo um vídeo ontem com respeito à batalha espiritual na mente. Eu vou falar a respeito disso. Muito em breve eu quero estar falando a respeito disso daí. Deixa eu arrumar essa câmera aqui, que ela está um pouco, né? Graças a Deus, Deus está levantando o meu sobrinho para me ajudar, melhorar os meus vídeos, né? Graças a Deus, é um rapaz inteligente, um rapaz que fez curso para isso, né? E de longe mesmo, lá de São Paulo, ele já está me orientando desde ontem. Eu vou procurar pegar assim as orientações dele para melhorar para mim e para você aí, né? Porque às vezes a gente acaba fazendo e não fazendo o melhor, que é para Deus isso aqui, né? Eu faço para Deus, para glorificar o nome de Deus, amém? Bom, são 6 horas 29 minutos. 6 horas 29 minutos, segunda-feira, 4 de novembro. Nós vamos meditar aqui em Romanos, capítulo 8. Eu estou aqui com a Bíblia anotada, versão Almeida e corrigida, né? E revista, versão Almeida, revista e atualizada. Eu gosto bem dessa Bíblia. Eu tenho as outras aqui, eu tenho essa aqui, ó, que é também Bíblia, né, Sagrada, harpa cristã, muito boa também, é a mesma dessa aqui. A palavra de Deus, ela diz para mim e para você, por que Deus trouxe ao meu coração esse texto bíblico, devido pegar versículos isolados às vezes e acaba virando até heresia se a gente não tomar cuidado com isso aí. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Condenação. O que é condenação? Condenação é a pessoa quando pratica alguma coisa grave ou menos grave, ele é condenado por aquilo. Ele vai ser julgado por aquilo. Ele vai ser, né? Se nós trazer aqui para a terra, aqui para o nosso convívio, de alguém que
que praticou algum delito, alguma coisa hedionda, então ele vai ser julgado e vai ser condenado por aquilo que ele fez ou que ela fez, de acordo com o procedimento que a pessoa fez. Ele vai ter um julgamento prolongado. Uns têm um julgamento mais leve, uma pena mais leve, outros têm uma pena mais pesada, outros, né, como país igual nos Estados Unidos, a pessoa tem até pena de morte, né, vive ali preso, condenado à morte mesmo. E aqui a palavra de Deus, ela está trazendo para nós uma ideia de condenação que ela nos leva a entender e a pensar isso que eu acabei de dizer aí sobre condenação. Então, o que acontece? Nós trazemos para o nosso convívio na área espiritual que a palavra está falando que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né? E aí eu ou alguém pega esse texto bíblico, crentes, pessoas evangélicas ou pessoas cristãs ou pessoas de outras religião, pode até pegar esse texto bíblico, porque geralmente hoje dificilmente uma pessoa não tem uma Bíblia lá no seu quarto ou na sua escrivaninha, né? Às vezes a pessoa acha que a pessoa lá no candomblé não tem uma Bíblia. Eu acredito que eles têm. Eu nunca fui lá na Umbanda, lá na Quimbanda, lá no ocultismo, né? Os católicos, os mormons, eu acho que até os mormons têm também, porque eu acredito que cada uma pessoa tem uma Bíblia lá, mesmo que ele não leia, mas ele tem. E às vezes, quando a pessoa tem a Bíblia e ele se depara com um texto bíblico igual esse de Romanos capítulo 8, então ele fala assim, bom, já que eu estou em Cristo Jesus e não há condenação para mim, então eu estou tranquilo, eu posso fazer o que eu quiser, porque eu estou em Jesus. Tanto que hoje em dia você vira para uma pessoa aí na rua, aí, uma pessoa que está aprontando, fazendo tudo de errado, e você fala para a pessoa, Jesus te ama. Ele falou, eu sei, Jesus te ama também. Você não quer aceitar Jesus como Salvador? Não, eu já tenho Jesus. É assim que a pessoa fala, eu já tenho Jesus. Então, como a pessoa faz essa colocação para ele, que ele ou ela já tem Jesus, e lê um texto bíblico desse, ele fala que não tem condenação, não há condenação para você, não há condenação para mim, e acabou. Mas não é por aí. Até pregadores pessoa que pega o versículo isolado e não quer falar a respeito do assunto, ele pega isso aí e fala para a pessoa, não, fica tranquilo, rapaz, fica em paz. A Bíblia fala em Romanos 8 que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? E aí a pessoa fica na dele, não, eu tenho Jesus. Aí ele pode aprontar, ele pode fazer o que ele quiser, e ele já é salvo e não é condenado por aquilo, né? Só que não é dessa maneira. Eu vou te provar aqui dentro da palavra de Deus que não é assim. Você que um dia aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não é só por aí. Aceitei, Romanos capítulo 10, 9 ou 9, 10, parece que fala, se com tua boca confessar, esse negócio todo aí você está salvo. Mas existe, como já falei, normas e regras na palavra de Deus. Existe meio, existe fundamentos. Tem versículo que fala, não me lembro qual agora, que fala assim,
Se roubava, não rouba mais, se matava, não mata mais, e não sei o que, né? E essas coisas todas, se furtava, se mentia, não mente mais. Então, para que existe isso na Bíblia? É para fazer acompanhamento dessa aceitação que nós temos. Porque a Bíblia não diz que Jesus tem um fardo leve para a sua vida? Pois é. Então, quando nós vamos a Jesus, nós vamos cheios de carrapicho. O templo, o salão onde nós congregamos, reunimos, ali é considerado, muitos não veem isso, mas é considerado uma clínica da alma, é considerado um pronto-socorro. Jesus, ele disse, eu não vim para a unção, eu vim para os doentes, porque se a pessoa não se sente doente, no lado espiritual nós estamos falando, então ele não precisa nem de igreja, porque lá é um lugar aonde nós precisamos, porque todo dia nós temos que pedir perdão, porque nós somos pecadores. Nós somos pecadores. E o inimigo das nossas almas, ele trabalha com uma estratégia tão ruim, tão maligna, ele é tão estrategista, maquiavélico, que ele lança seta na mente do ser humano todo o tempo, é 24 horas ele planejando e lançando para você pecar numa coisa, numa outra, numa mentirinha. Então, nós somos pecadores. Então, nós temos que nos policiar, nos vigiar a todo momento e entender o que a palavra de Deus ela quer nos dizer, né? Então, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E eu vou encerrar aqui com o versículo 4, não vou continuar, quer ver? Eu vou só ler. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus e te livrou da lei do pecado e da morte. Porque a lei do Espírito, então, se nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós vamos viver pela lei do Espírito. E pela lei do Espírito há uma porção de novidade, de coisas benéficas que leva nós a não fazer nada daquilo que é pecado, daquilo que é ruim, daquilo que é mal. Entendeu? Versículo 2 já entende. Versículo 3 fala assim, porquanto o que fora impossível a lei, no que está enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, né? Então aquilo que foi, né, impossível à lei, no tocante da enfermidade da carne, pela carne, da enfermidade, dessas coisas que enferma a carne. O que enferma a carne? O que enferma a carne é o pecado. Ela adoece a gente, ela maltrata a mente, ela maltrata o psicológico. O pecado, ele te fere de uma maneira que você fica... Tem gente que entra em depressão, tem gente que fica depressivo numa coisa ou em outra, tem pessoas que ficam perturbadas, tem pessoas que... Então, Deus, ele enviou o Filho dele, Jesus Cristo, para nos livrar da lei do pecado. E a lei do pecado é coisas ruins, não é coisa boa. Então ele fez isso, versículo 3, está orientando, olha para ver quem vai tendo uma sequência dentro da palavra de Deus, daquilo que Deus está fazendo. Quando nós, para não haver condenação para aquele que está em Jesus Cristo, está tendo aqui uma sequência, né? Ele nos livrou da lei do pecado. Agora, se nós procurar continuar vivendo na lei do pecado, então nós não estamos aceitando a lei do Espírito, que a lei do Espírito é paz, é gozo, é tranquilidade, é meditação na palavra, é fugir daquelas coisas malignas a qual eu falei. Entendeu? E no versículo 4,
que eu vou encerrar aqui, nós já estamos com 14 minutos e pouco, né? No versículo 4 fala assim: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, viu? A fim de que o preceito da lei, versículo 3 falou que Jesus Cristo veio para desfazer a lei do pecado, né? Para nos livrar da lei do pecado, para nos libertar da lei do pecado. Por isso que nós temos que ter renúncia. E eles estão pregando por aí que não precisa renunciar. Não é bem assim, não. Tem crente aí pulando baladas, música mundana, dançando, pulando e olha. Então ele nos livrou da lei do pecado. Jesus Cristo veio para nos libertar da lei do pecado, daquilo que pode nos contaminar e nós ser julgados sim, nós ser condenados sim. Agora, para não ser condenado, o que fala aqui, ó? Não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aí segue que eu vou seguir amanhã esse texto de Romanos. Essa semana nós vamos estar falando a respeito disso daí, né? Então, entendeu? Não, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para os que estão, porque quem está em Cristo Jesus, ele não procura andar na carne. Eu tenho certeza que deu para você entender, meu irmão. Quem está em Cristo Jesus, para não haver condenação nele no juízo final, ele tem que estar realmente andando em espírito, porque quem está em Cristo não vive no pecado, não vive praticando o pecado, não vive dando brecha para pecar, para ficar provocando aquele pecado constantemente, entende? Eu já falei aqui, nós somos pecadores sim, nós pecamos, nós temos que pedir perdão a Deus todos os dias por alguma coisa, ou é ato, ou é atitude, ou pensamento, ou é imaginação, ou é alguma coisinha, porque vê, eu vou dar um exemplo aqui fácil de um pecado que ele é pecadinho, né, como se diz aí, pecadinho, e pode nos levar a um pecado grandão. Quer ver? Por exemplo, eu estou em casa, eu sou um cristão, servo do Deus Altíssimo, tenho Jesus Cristo como Senhor Salvador, eu estou em casa. E no momento, no instante que eu estou em casa, eu não quero ser molestado, eu não quero atender ninguém, eu não quero falar com ninguém. Eu levantei e vou com o desejo de me sentir só, tranquilo, eu não quero. E o inimigo, ele como é astuto, ele trabalha dessa maneira que eu vou explicar isso bem explicado mais para frente. Então ele já usa a gente numa pequena coisinha, ele fala assim, fala que você não está aqui, eu não estou aqui. Aí se tem alguém dentro de casa, uma pessoa, eu viro para a pessoa e falo assim, olha, fala para quem estiver chamando aí que eu não estou aqui. No repente eu falo isso. Então eu fiz o quê? Eu menti. E a mentira, a Bíblia fala que é de quem? O pai da mentira é quem? É Satanás. Então aquela pequena coisa que ele colocou na minha mente, eu ainda fiz o meu irmão, meu filho, minha mulher, ou quem for, quem está dentro da tua casa, já você, além de pecar, você ainda induziu o outro a pecar também, entendeu? Porque você falou aquilo ali, é uma mentirinha, olha, pelo amor de Deus, para Deus não tem negócio de mentirinha não, aí por aí é que vai indo, aí que o diabo vai criando fortaleza na nossa mente, você fala aquela mentirinha aqui, ele já te pegou, que ele conseguiu te manipular
naquela pequena coisinha que você acha pequena, e aí ele vai te levando. Aí ele vai aninhando, ele vai criando fortaleza e vai te levando a pecado hoje, amanhã. E aí, por isso é que nós, irmãos, meus amigos, minha amiga, nós temos que andar no Espírito. O versículo 4 aqui falou, deu a resposta aqui. Não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se nós estamos em Cristo Jesus para não ter condenação em nós, nós temos que andar segundo o Espírito de Deus. E uma vez guiado, orientado, conduzido pelo Espírito de Deus, nós vamos vigiar até os nossos pensamentos para nós não cair em contradição com a palavra de Deus. Além de magoar o Espírito de Deus, nós estamos tendentes a ser julgado e condenado, sim. A ser julgado e condenado. Para isso, nós temos que andar no Espírito. Porque uma vez andando no Espírito, o Espírito de Deus, ele vai te alertar, te despertar, e na hora você cai em si, e você se arrepende e fala, Senhor, me perdoa. Pede perdão à pessoa que você conduziu e fala, não, eu estou aqui sim. No momento, eu não posso atender, que eu estou em audiência com Deus, eu estou num particular com Deus, lendo a palavra, meditando, então no momento eu não posso atender, entendeu? É melhor dar uma justificativa que agrada a Deus e que a pessoa também... Agora, se é um caso grave, você também, se é um cristão, você também tem que atender, porque de repente a pessoa está precisando de um socorro, de uma oração, de um abraço, e esse negócio de querer ficar a sós aí é louvável. É louvável ficar a sós com Deus, mas tem coisa que a gente tem que socorrer, amém? Que Deus te abençoe poderosamente, uma ótima semana para nós, que nós venhamos a entender que nós temos que ser guiados, conduzidos pelo Espírito Santo, e aquilo que é carne na nossa vida, nós vamos procurar a cada dia estar renunciando à carne, cada dia estar renunciando, para na condenação final, irmãos, nós receber aquela palavra abençoada do Senhor, que nós somos benditos do Pai, amém? Você dá o seu like se você quiser me ajudar no meu canal, e compartilha esse vídeo com outras pessoas, porque é uma orientação simples, mas de repente essa orientação pode ajudar alguém lá na frente, amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Um beijo no coração do irmão pastor Leôncio Gama, e vamos continuar nesse foco da palavra de Deus, aprendendo a palavra de Deus, no livro de Romanos, no capítulo 8, nós vamos trabalhando aí em cima dessas orientações que o Senhor for nos dando, amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, Pai querido, Deus soberano, maravilhoso, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós te agradecemos, Pai querido, pela noite que fomos sustentados pelo teu Santo Espírito. Nós te agradecemos, Pai, por cada órgão, cada membro do nosso corpo que funciona perfeitamente. Te agradecemos já por essa segunda-feira, por essa semana que está iniciando, que em nome de Jesus Cristo, Pai, cobre nós, coloca nós sobre a nossa mente o capacete da esperança da salvação. Reveste nós das armaduras do teu Espírito, Pai, porque o inimigo ele tem manipulado a nossa mente. Ele tem trabalhado na área de manipulação, Pai, e usando estratégias, Pai querido, para nos prender em algum ato pecaminoso. Pai querido, liberta esse irmão, essa irmã, liberta essa família dessas manipulações de Satanás. Dá-nos discernimento, perspeção, para nós entender as estratégias, as manipulações dele, para nós vigiar, Senhor, e não cair nos indutos dele,
no que Ele quer nos conduzir, Pai. Em nome de Jesus Cristo, limpa nossos olhos, tira as escamas dos nossos olhos, do nosso ouvido, dá-nos discernimento de espírito, Pai, nesta manhã. Meu Deus, abençoa essa família, abençoa esse irmão, joga por terra, Pai querido, toda obra de macumbaria, bruxaria, feitiçaria, magia negra, contra essa família, contra nosso ministério, nossa vida espiritual. Pai querido, levanta obreiros, ceifeiros, envia aos hospitais, asilos, orfanatos, cadeia, creche, presídio, países, nações, povos, línguas, aonde existe um ser humano, para que possa ter entendimento e conhecimento da Tua palavra, Pai. Senhor, abençoa nosso país, livra nós do comunismo, Pai, da libertação, em nome de Jesus Cristo. Liberta os andarilhos, moradores de rua, aqueles que estão na sarjeta, aqueles que estão no hospício, Senhor, taxado como loucos, mas são casta de demônios que estão perturbando a mente dessas pessoas. Traz libertação nessa segunda-feira, Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe poderosamente, amém, irmãos? Amém?